Olá, meu nome é Magda Zurba e esse vídeo é sobre a superação de relacionamentos abusivos. Então, se você suspeita que está em um relacionamento abusivo ou se você é profissional que atende essa população, fica aqui que esse vídeo é para você. Em geral, as mulheres têm sucessivos relacionamentos abusivos e a começar desde a infância, que é uma peculiaridade. Como na infância ela escolheu? Não, é a família que a gente nasce. Então, muitas vezes isso acontece porque se tem um adulto abusivo na família, 2 adultos, 3 adultos, é uma família abusiva muitas vezes, né? E a pessoa aprende um padrão de relacionamento sobre aceitar, sobre não ter medo de pessoas que gritam com ela, ficar serena numa situação em que o outro está super violento, onde ninguém mais ficaria tranquilo. Mas uma pessoa que cresce, que passa uma infância, se desenvolvendo num lar onde a violência ou o abuso afetivo, físico, ele é constante, essa pessoa se habitua que aquilo é possível. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como que a psicologia explica isso daqui a pouco. E além disso, que porta a gente abre para sair dessa situação. Então a gente vai ver, por exemplo, que por conta desse fenômeno, a gente observou em várias situações que as mulheres recebiam apoio da assistência social, apoio das políticas de saúde mental, e por mais que tivesse toda a retaguarda, a proteção das crianças, às vezes até conseguia tirar essa mulher de uma situação muito abusiva. Mas não era raro, dali a alguns meses, essa mesma mulher aparecer com um outro relacionamento abusivo. Às vezes com uma outra cara. Por exemplo, se um primeiro relacionamento era abusivo do ponto de vista físico, batia, empurrava, trancava para fora de casa e tal, vai aparecer um outro que não faz nada disso, mas também faz abuso. Que tipo de abuso? Às vezes econômico, pega dinheiro, não trabalha, fica dormindo o dia inteiro, parece que é super gentil, mas a mulher está pagando para ter aquele homem, né? E aí ela acaba se empobrecendo, sem liberdade, começa a aparecer outros tipos de controle, outros mecanismos de controle, que não aparece pela violência física, mas uma ameaça, né? De abandono, de coação. Então a gente vai ver várias violências sucessivas com a mesma pessoa. Então você pergunta, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Né? Então é muito raro, deve ter aí alguma coisa, um mecanismo da própria pessoa em que ela se coloca no risco. E é isso que precisa ser trabalhado. Claro que eu não estou dizendo com isso que a culpa é da pessoa que foi vitimizada. Obviamente que ela sofreu um abuso. Isso ninguém está retirando que o outro é tóxico, que o outro se aproveitou de uma fragilidade da pessoa. O que a gente está pensando aqui é em como empoderar essa pessoa. O que ela precisa aprender, que talvez ela não tenha aprendido ainda, para que isso não aconteça mais. E também, muitas vezes, até para que possa sair dessa teia de aranha, desse aprisionamento, que é esse relacionamento abusivo que dura anos na vida da pessoa. Então tem aí 2 coisas. Primeiro, que dura muito tempo, muitas vezes, e às vezes, mesmo que não dure muito tempo, às vezes são vários curtos relacionamentos abusivos, que também afeta de uma maneira assim, muito trágica o desenvolvimento de um ser humano. Que a nossa vida não é tão longa assim, né, para se perder tanto tempo. Tantas mulheres sabem disso intuitivamente que a gente vê que é piada entre as mulheres, até muitas vezes dizem, eu tenho o dedo podre, eu sempre escolho mal, prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Por quê? Porque no fundo, de alguma forma elas sabem, elas intuem que não resolveram de verdade um problema original, interno, que alimenta relacionamentos abusivos. Então elas escolhem não se envolver, não se relacionar. O que está certo de alguma medida, né? É mais protetivo do que se expor a relacionamentos disfuncionais, perigosos, arriscados. Então, é altíssima essa estatística de mulheres que passaram por situações de abuso e ficaram com algumas marcas também, que esse é um outro fenômeno. Não basta só sair, né? Quando se sai de um relacionamento abusivo, que marcas que isso deixa na pessoa envolvida, né? que foi abusada, na pessoa que foi abusada. Então vejam, as políticas de proteção à violência contra a mulher hoje, elas fazem inclusive grupo de apoio ou de desenvolvimento
no campo de saúde mental para os abusadores, os violadores, para que eles entendam de onde vem a sua relação agressiva, abusiva e tal. Vejam, é feito grupos encaminhados pelo judiciário para atender os homens violentos. E as mulheres que saem da relação de abuso, elas precisam buscar por si próprias esse desenvolvimento, porque na verdade elas são protegidas perante a lei, o que está ótimo, é isso mesmo, tem que ser. Mas tem aí, o que eu quero dizer com isso é que tem aí uma longa caminhada ainda. Não é só o afastamento físico, não é só a questão da legislação. Tem também muitas características psicológicas que prendem a mulher nessa trama do abuso. Veja, tem uma distância muito grande entre a pessoa se afastar do abusador e a pessoa não querer mais, nunca mais, uma situação de abuso, na qual ela se sente familiarizada e de alguma maneira protegida. E essa é a grande pegada, né? A gente vai ver mulheres, por exemplo, que têm muita dificuldade de abrir boletim de ocorrência. Elas não fazem um boletim de ocorrência, elas não pedem, ou se fazem um boletim de ocorrência, elas não fazem o pedido de medida protetiva. Só faz o boletim de ocorrência. Ah, mas o que vai fazer com isso? Não vou pedir a proteção, porque a proteção implica afastamento. É um grau aí bem distante, né? Uma outra coisa que a gente observou, e que é uma característica bastante importante, é que existe uma altíssima estatística de mulheres em situação de abuso que teve no seu passado alguma pessoa importante de afeto que usava substâncias pesadas, como drogas, cocaína, álcool, um abuso excessivo de álcool. Pode ter sido um pai, uma mãe, irmã, irmão, algum parente importante que ela teve que cuidar, que ela se sentiu responsável na infância de alguma forma. E aí vamos começar por aí, né? Essa altíssima estatística de mulheres em situação abusiva, homens também em situações abusivas, com pessoas que usam substâncias. E aí fica uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que aprende uma pessoa que viveu desde a infância com alguém, né, da infância ou adolescência, com alguém da família que é usuário de substâncias pesadas, que é compulsivo, ou que joga demais, ou que usa drogas demais? Bom, esse fenômeno de quem vive, né, que não é o dependente químico, mas quem vive com essas pessoas, a gente chama de codependência. Esse é um tipo de sofrimento ser codependente, e a ideia de que alguém é dependente, não é dependente da substância, mas de alguma maneira existe um fenômeno que lhe atinge, porque é comum as pessoas dizerem assim, ah não, mas não sou eu que uso droga, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, minha mãe, não sou eu que bebo, é o fulano, o problema dele. Mas se você vive com essa pessoa, primeira coisa, aceita, você é afetado. Às vezes você pode escolher isso, claro, na vida adulta a gente poderia escolher, a gente fica na dúvida, porque alguém aceita viver com alguém assim, né? Mas, claro, porque não vou nem entrar na questão agora, a gente vai falar disso daqui a pouco, claro que tem uma componente que é chamada amor, a gente está envolvido, claro. Mas, quando a gente é pequeno, a gente não tem nem essa escolha. A gente nasce numa família e quantas pessoas que são afetadas por famílias disfuncionais com o uso de substância. Bom, tá aí o AA, né, que é os Alcoólicos Anônimos, que é muito antigo, funciona num modelo de ONG, mas que há muitos anos já apontava, através dos grupos Al-Anon, a importância de trabalhar os familiares. Então, não é nenhuma invenção da psicologia. Se sabe disso há muito tempo, de como a gente é afetado, e a psicologia vem estudando isso, né, através dessas inter-relações de dependência sistêmicas. Então, hoje a gente tem muito avanço nessa área para dizer como que isso aparece através desse termo que se usa, codependência. Embora esse termo tenha ficado muito popularizado, nem através da psicologia, né? Ele ficou popularizado através de um best-seller, não sei se conhecem, da Melody Beattie, que foi uma autora aí que estourou na década de 80, onde ela escreve um livro contando sua própria história, como uma mulher que sofreu muitos abusos e se identificava como codependente. Então ela relata a própria experiência dos abusos físicos, emocionais, materiais, econômicos e de como ela conseguiu superar tudo isso. É um livro bem interessante e tem traduzido para português também. Bom, então o codependente,
ele pode ser a esposa de um homem alcoolista, por exemplo, pode ser sua filha, pode ser seu filho, um pai, alguém ao redor de outra pessoa que é dependente químico ou abusa de substâncias. Até aí tudo bem. Parece fácil para as pessoas dizerem, separe-se do abusador de álcool. Se você tem um filho que usa crack, deixe-o na rua então. É fácil? Claro que não é. Então sabemos que não é simples, existe aí muito sentimento daquilo que a gente chama de desintegração do sistema familiar. Esse é um elemento que sustenta o cuidado para com o outro, né? Alguns chamam isso de amor, mas estou aqui focando nos aspectos disfuncionais da manutenção deste amor, né? Colocando entre aspas, é um amor que, de alguma medida, ele te afeta mais do que colabora com o outro, muitas vezes, né? É claro que você pode continuar amando a pessoa dependente química, mas o que estou dizendo aqui é que muitas vezes as pessoas deixam de amar a si próprias para cuidar do sofrimento do outro. E é preciso estabelecer algum limite com isso, desligar-se daquilo que você não pode solucionar. Então tem coisas que simplesmente não nos competem. Mas como quando a gente era muito pequeno, né? Voltando ao exemplo. Imagina uma criança que juntava o pai da rua, que o pai bebia, caía na calçada, se tinha que cuidar dessa pessoa. Aí tá, você é adulta, em alguns momentos a sua atitude de salvar o seu familiar foi uma atitude útil para o sistema familiar, dá uma sensação de aprendizagem ali de que assim vai ser sempre útil eu conseguir colaborar com um adulto que está na minha volta. Eu vou ser muito importante se eu conseguir ajudar, essa sensação que a pessoa tem. Então é curioso que as mulheres que aceitam tacitamente essas relações de violência são as mesmas que enfrentaram inúmeras dificuldades na infância com adultos que também usavam substâncias. Então não deve ser coincidência, né? A gente vê aí uma relação importante. Mas vamos lá, vamos voltar a olhar para o que aprendeu essa criança que recolhia os pais na rua, seja por uso de crack ou pais que bebiam até cair na calçada. Então vamos lá. Ela pode aprender várias coisas boas, né? Não vamos colocar só as coisas ruins. Ela aprende a ser firme hoje, com certeza aprendeu resiliência, força para enfrentar os problemas, coragem, autocontrole emocional, etc. Tal. Essa é a parte boa, tá? Mas tem aí muitas partes difíceis. E aí, às vezes, essas partes são invisíveis, né? É a parte vulnerável que mantém a porta aberta para novos relacionamentos abusivos. Vou dizer que resumidamente. Ela aprende que pode cuidar dos outros e mais do que isso, que enquanto ela cuida dos outros, seres mais frágeis ou irresponsáveis, ela não precisa cuidar de si mesma, ela não precisa ser cuidada por mais ninguém também. Aceita com muita dificuldade ajuda, sempre que perguntam, você precisa de alguma coisa? Não, para mim está tudo bem, eu não preciso de nada. Sempre está na função de orbitar ao cuidado aos outros. É uma coisa que se aprende e que precisa ser olhada. 2, além de que ela aprende que pode suportar, ela aprende que ela é forte e não vai desmoronar por qualquer coisa. Então, ela pode também correr o risco de se valorizar muito pouco. Se coloca em situações muito arriscadas. Porque não se valoriza, não entende que ela merece descanso, ela merece prazer, ela merece ser bem tratada, merece carinho. Não, ela acaba repercutindo no fato de que se eu suporto tudo, eu não desmorono por qualquer coisa, eu sou fortuna, eu também posso me arriscar em situações absurdas, como virar a noite sem dormir, cuidando de outra pessoa, cuidando de problemas que não são meus, do vizinho, da vizinha, de todo mundo pede ajuda para essa pessoa porque ela é muito forte e ela não pede ajuda, né? Bom, e aí vem um terceiro fato, que essa atitude, ela se aproxima muito do masoquismo, porque muita gente pensa que o masoquismo é gostar de sofrer. A pessoa é masoquista, ela se autodegladeia, ela não se cuida, Não, o masoquismo também é uma característica dessa faceta, é a pessoa simplesmente ficar confortável numa situação hostil. Se sentir extremamente confortável quando alguém grita com você, quando alguém está te maltratando, quando a vida está te maltratando, quando um chefe no trabalho pede coisas absurdas e impossíveis de cumprir. Bom, ficar confortável
parece assim, como alguém aceita isso? Ah, a pessoa é burra. Não, pode ser uma pessoa, gente, com QI elevadíssimo, altíssima expertise na sua área de atuação. E realmente ser assim é quase uma contradição. Por quê? Em Gestalt terapia, a gente explica isso como uma zona de conforto que se chama zona de familiaridade, uma fronteira de familiaridade. Então, essa experiência foi tão reconhecida na vida infantil que, embora seja uma experiência tóxica para a gente que olha de fora, pelo menos é conhecida para ela. Então, veja, a pessoa acha familiar no sentido de que é conhecido, ela sabe como lidar com uma pessoa tóxica, brava, que grita com ela. Então, ela fica confortável perto de alguém que é assim, que agride, que ofende. Ela não tem medo, como a maioria das outras pessoas teria. Veja, onde essa pessoa aprendeu essa experiência, primeira experiência, talvez na infância, em algum momento da vida, isso talvez tenha sido muito útil, não ter medo, ficar tranquilo, porque era um lar abusivo, onde isso acontecia o tempo todo, e ela não tinha escolha. Então era melhor ficar serena no meio da desgraceira toda ali, do que ela entrar em pânico e ficar doente, cair cabelo, né, criar tantas doenças que ela poderia ter criado. Então, foi uma situação de enfrentamento em algum momento. Agora, tem outro momento que essa mesma estratégia na vida adulta, ela pode ser dispensada e acaba, ao contrário, sendo prejudicial, porque acaba sendo porta de entrada para pessoas abusivas ficarem ali, gritando com você, te mandando fazer coisas que você não precisa mais fazer. Então, é uma coisa que a gente não precisa mais enfrentar na vida adulta só porque viveu na infância. Tem tem roupas velhas das quais a gente pode se desfazer, sim, né? Então, são parceiros abusivos que muitas vezes não lhe acrescentam nada, mas que, por serem muito familiares, não da família, mas no sentido de ser reconhecido, algo que eu conheço bem, lhe é familiar, fica confortável, parece que é possível deixar ali dentro do sistema cotidiano da vida. Veja bem, a sensação de familiaridade em tentar cuidar desse abusador, tentar modificá-lo, ela vai desgastando, vai cansando, adoecendo a pessoa na vida adulta. Veja, a infância tem um prazo limitado e na infância a gente tem algumas características que não tem mais na vida adulta, né? Uma é a grande saúde, um reservatório enorme de vir a ser aí, né? De processos desde intracelulares até projeto de vida existencial, que a gente, ao contrário, na vida adulta a gente vai decaindo. Então é difícil se sentir motivado com alguém que o tempo todo esvazia sua energia. E o abusador, ele tem, como a gente sabe, muitas técnicas para ficar controlando a vida da pessoa que é abusada. Então fica difícil de sair disso se você minimamente não percebe o que você mesmo está fazendo. Então, a tentativa de tentar salvar o outro, digamos assim, vou te tirar do excesso de jogo, vou te tirar da bebida, vou te tirar do uso e abuso de substâncias, de cocaína, diminui, faz isso, faz aquilo, dá conselho, fica doando a sua vida, virando noite, fica naquela expectativa, na verdade você acha que você está cuidando do outro. Mas vamos trocar essa palavra cuidado por uma palavra um pouquinho mais dolorosa, que é controle. Você está controlando o comportamento do outro, tentando controlar esse outro. E aí, de repente, você acorda um dia e percebe que é você que é controlada. Porque está na mão do outro se ele vai beber ou não. Se ele vai usar substância ou não. Se ele vai te bater ou não. Se ele vai voltar para casa aquela noite ou não. Se ele vai andar com outra pessoa, vai se relacionar com mais pessoas fora você, que não tem um relacionamento aberto ou não. Você fica achando que está controlando, quando na verdade você é controlada. E aí essa é uma questão que passa pelo vazio. Que vazio é esse que você está tentando preencher? Ao cuidar dos outros, então, é como se você estivesse preenchendo um vazio, um saudosismo de um lugar reconhecido, de afeto. Veja, isso é bem difícil para quem não é da área da psicologia entender e aceitar, talvez, né? Porque é um lugar dolorido, que todo mundo tem lugares doloridos. Ninguém passou pela infância ileso sem ter nenhum lugar dolorido. Agora, às vezes, é controlável isso. E
simplesmente a gente vai lidando de jeitos mais suaves. Mas quem foi codependente na infância tem esse lugar de vazio talvez mais dolorido do que a média. E a tendência a preencher esse lugar de vazio, mesmo com uma atitude praticamente masoquista, de sofrimento, de se entregar para tentar continuar salvando outras pessoas, é um lugar muito tendencioso. Precisa reconhecer que você tem essa tendência de achar fácil, confortável esse lugar, porque ele é mesmo ainda um lugar conhecido. Mas perceba, tem aí um vazio que foi deixado por outros adultos. Então, assim, é estranho porque você é como se você ficasse mais confortável nesse papel repetitivo de cuidar de outra pessoa que te trata mal, do que alguém que te trate bem, que chega na sua vida. Então, veja, é como se fosse familiar, lhe é conhecido, lhe é aceito, um lugar de alguém que te causa danos, que te traz prejuízo, e o lugar de alguém que é gentil, que fala com carinho, é quase como se você suspeitasse, tipo, dissesse assim, aí tem. Como é que essa pessoa é tão boazinha? Não pode ser tão boazinha, tá fingindo, tá passando por boazinha, não pode ser tão legal. Agora, olhem só que interessante essa pesquisa que mostra o comportamento de um grupo de meninas jovens, filhas de pais alcoolistas, em contraste com filhas de pais sóbrios. Então, o pesquisador, ele contratou 2 atores, né, que abordariam o grupo de meninas na rua. E o grupo de meninas, né, individualmente elas foram abordadas caminhando na rua, e o ator, um tinha um comportamento explosivo, agressivo, e o outro ator tinha um comportamento neutro. As meninas que eram filhas de pais alcoolistas, vejam que incrível, quando foram abordadas, ele pedindo ajuda, desorientado, queria ajuda para achar um caminho e tal, elas acharam o ator que era de comportamento agressivo, explosivo, bastante sensual, interessante, ficaram atraídas por ele. E as meninas que eram de famílias sóbrias nem sequer tinham vontade de oferecer ajuda. Tanto é que nos resultados aparece que a oferta de ajuda aos homens de comportamento agressivo foram 2 vezes maiores no grupo, o dobro, vejam, isso é muito relevante, no comportamento de pessoas que foram criadas por famílias de alcoolistas. Então vejam a tolerância, o que mostra que a tolerância dessas pessoas que foram criadas em lares com um comportamento irregular, inconstante, com presença de agressividade, foi maior, essa tolerância foi maior entre as mulheres criadas assim do que entre as outras que não tinham isso como algo que lhe era conhecido ou familiar. Eu até quero trazer um exemplo real dentro disso, que não tem a ver com o alcoolismo em si, mas com a tolerância, né? A questão da tolerância. Na nossa região aqui em Florianópolis, alguns anos atrás, logo no fim da pandemia, aí, a gente viveu uma tragédia, né? Várias tragédias a gente escuta de feminicídio, mas teve uma que ficou muito conhecida na cidade, que era de uma professora de uma creche e que ela já tinha entrado com denúncia contra o ex-namorado e tal, e simplesmente ela, sabendo todo o comportamento violento dele, já tinha reclamado, ela deixou ele se aproximar de novo. Como? Ela estava no ônibus indo ao trabalho, descendo para entrar na creche onde ela trabalhava e desce com uma colega. Ela desce do ônibus com uma colega. O rapaz vem e aborda as duas e fala: eu queria ter a última conversa, eu queria falar com você. E ela vai e consente, ela sinaliza para a amiga, colega de trabalho: não, pode deixar que eu resolvo. E a colega entrou na creche, um pouco temerosa, mas bom, a amiga mandou ela sair dali. Fica difícil para a amiga também saber o que fazer, né? Porque a pessoa que está na situação de violência, ela não reconhece o perigo. Ela acha aquilo tão... um cara invasivo, te invade, quer falar com você na hora que você não combinou e você mesmo assim consente. Então assim, veja, ela aceitou conversar com ele e ao fazer isso, ele dá algumas palavras, alguns passos e atira com vários tiros a queima-roupa, ele mata ela e sai correndo. E todo mundo diz: ué, mas todo mundo já sabia que ele era agressivo, ela já tinha aberto reclamação na polícia e tal, feito BO. E como que ela conversou com ele? Bom, vejam, o que acontece é tão grave porque
Essa é a porta de entrada do abuso. A tolerância, ela não tinha medo. Ela não reconhecia como grave. Bom, e realmente o cérebro nos engana, porque a mesma pessoa que fazia carinho, que deu afeto em alguns momentos, então é como se soltasse endorfina ao contrário, né? Então, a pessoa que está em situação de violência e de abuso, ela tem que saber que ela está atrapalhada quanto a isso. Ela pode relativizar uma situação perigosa, não reconhecendo aquela situação como perigosa. E é mais do que tudo, né? A mulher em especial que é criada nessa situação sempre abusiva, sai de um abuso para outro e tal, e acostumada a cuidar dos outros, se ela ainda é confirmada pela questão da codependência que a gente falou ainda há pouco, a tendência dessa mulher é achar que pode resolver os problemas sozinha, que não é tão grave, que ela vai dar um jeitinho, ela vai dar algumas palavrinhas para ele ali, que ele vai embora tranquilo, outra hora a gente conversa. Ela acha que vai conseguir lidar, manejar com a situação. Então, a pergunta é, em casos de feminicídio, muitas pessoas se perguntam, por que a mulher não pediu ajuda antes? E a resposta é, ela achava que não ia acontecer nada de grave. É assim que é. Para a pessoa que está imersa na violência, do abuso, são tantas coisas para administrar, muitas vezes tanta confusão, inclusive econômica, que a pessoa perde a noção da gravidade do que ela está vivendo e pode acreditar que aquilo que ela vai fazer, aquele próximo passo, uma conversinha, uma pequena atenção, é melhor, ou que tudo aquilo vai se solucionar magicamente, sabe? Que assim como começou, vai terminar. Bom, então é aí que eu diria para você, né? Se você é uma mulher que está em situação abusiva, nunca tente ter uma última conversa. Ah, mas é só mais uma conversa, eu vou tentar ser legal, porque não existe um término saudável. Entenda isso. Não existe término saudável, sendo que o relacionamento todo não foi saudável. Não sei por que as mulheres ainda insistem em ter um diálogo saudável, um término adequado, se todo relacionamento foi tenso, né? Tá todo, não, mas teve momentos que foi bom, ok, mas agora no fim não está sendo bom. Você já viu que a situação está tensa. Não adianta querer um término saudável. Tudo que for de dialógico, tentativa de conversa, a outra parte vai entender de outro jeito, como se você estivesse enganando, iludindo, a culpa é sua porque você fez mais uma conversa. Então, não existe uma saída muito saudável sem uma ruptura. Daqui a pouco a gente vai falar disso, como sair disso também. Mas é tão complexa essa situação e o reconhecimento de que algumas habilidades de percepção da gravidade estão afetadas, que é aí que reside a grande importância das políticas de proteção. Você precisa pedir ajuda, muitas vezes só sobra isso. Não tem como terminar um relacionamento extremamente tóxico sem ajuda externa. Essa é a maior parte das vezes a verdade absoluta dos casos. A ajuda externa pode vir de vários formatos. A gente não menospreza a ajuda de mulheres mais experientes. Grupos de mulheres têm feito muita diferença em várias situações pelo Brasil afora. Às vezes vizinhas saudáveis, que têm experiência de vida, às vezes um parente de outra cidade, e às vezes são as políticas mesmo, Delegacia da Mulher, as políticas de assistência social, é aí que você vai encontrar uma estratégia adequada de enfrentamento, porque muitas vezes já se esgotaram as forças. Não acredite demasiadamente, desconfie de você mesmo, não acredite demasiadamente que você é capaz de solucionar sozinha, em segredo, sem contar nada para ninguém. Saiba que isso é extremamente perigoso. E às vezes a mulher faz isso por vergonha, porque está se sentindo burra, enredada, repetitiva. As amigas não querem mais escutar você falando mal da mesma situação, porque a situação se repete. Então, tem que achar uma saída. Se as relações pessoais esgotaram, a saída é profissional, são nas políticas de atenção. Mas às vezes ainda é na vida, no espaço doméstico, com familiares e com amigos. Veja, para a gente entender a complexidade dessa situação, a gente precisa visitar, revisitar um pouco sobre como é a vida dentro do contexto da violência, quem está muito tempo dentro do contexto da violência. Quanto maior o tempo, mais desgastante é tudo isso.
Quem vive essa situação de violência doméstica sabe bem que a vida é cheia de desentendimentos, de sofrimentos, de medos. Medos pequenos, grandes, povoam o cotidiano dessas pessoas. Ou seja, nunca se sabe o que esperar. É uma rotina incerta. Como muitos parceiros são também viciados em substâncias, o medo desses atos violentos irem aumentando, escalonando, são ainda aumentados com o caso das substâncias. Mas mesmo que elas não estejam presentes, aquela estrutura, aquela componente da tolerância, do medo, ela é presente na vida da violência doméstica. Então, a vida vira em torno de um desnorteio geral. Quem vive assim nunca sabe se os encontros serão mantidos, se as janelas serão quebradas, se haverão perdas materiais, não pode se planejar um final de semana, você não sabe se aquilo que o outro prometeu vai se cumprir, tem baixíssima esperança em qualquer coisa boa que esteja por vir. E aí, acrescido tudo isso, começa a aumentar a vergonha dos amigos, vergonha dos vizinhos, ninguém aguenta mais, os parentes se afastam. E aquele cansaço, né, aquele desgaste das amizades também é muito grave nesse contexto, porque a vida vira uma profunda solidão íntima. As pessoas não aguentam mais você contar a mesma história e não sair daquela história. Então, o que acontece? As marcas e as sequelas dessa experiência vão aumentando, vai alargando o tamanho da consequência e diminuindo a esperança e a força para sair daquilo. Então, o segredo, não contar a gravidade, é uma das coisas piores e que alimenta a violência doméstica. Mas também como contar, para quem contar, é algo delicado que tem que ser pensado. A tendência da pessoa que vive violência nos primeiros momentos, primeiros sinais, sei lá, você está junto com alguém, começou a estabelecer um relacionamento íntimo e aí descobre que está vivendo uma situação de violência, a primeira coisa que as pessoas todas fazem é esconder. Ninguém quer contar para ninguém, tem vergonha, por quê? Não porque é desonesto, porque quer negar. Não acredita naquilo que... Não é possível, não, foi só um caso isolado, não vai acontecer de novo, vou dar outra chance. Bom, até que aquilo escapa do seu controle, por alguma situação, ou porque o companheiro, companheira vai até o local de trabalho, faz um escândalo, os outros vêm, algum amigo, vizinho, colega de trabalho, alguém descobre que você está vivendo uma situação muito difícil, e aí acaba sendo algum confidente, né? Mas de toda forma, não dá para se repetir muitas vezes, porque as pessoas não estão preparadas para tamanha complexidade e gravidade da situação. Então, o que acontece é que a gente vê que as pessoas tendem a criar esse ambiente de esconder por muito tempo. O que acontece é que as pessoas passam a criar estratégias sobre como esconder, né? Não recebe amigos em casa, não vai a eventos sociais, começa uma vida de solidão mesmo. Até que um dia pode ser que apareça com algum machucado, marcas, né? E de alguma maneira, para cada um é de um jeito, o jeito que esse segredo vai vazar para as outras pessoas, mas vai acabar atravessando as fronteiras da vida íntima. O que eu quero dizer é que cada um do seu jeito vai sair disso no dia que aceitar que essa situação não é uma situação aceitável. Não podemos aceitar relacionamentos nem meramente abusivos, porque se a gente não morre de crime, de feminicídio, ou um homem também pode morrer numa situação com uma mulher, embora seja bem mais raro, né? A gente morre de tristeza, a gente morre de doença, a gente morre de definhar. Existem casos que a própria pessoa abusada começa a usar drogas pesadas para se anestesiar do alto sofrimento. E as violências continuam cada vez mais a escalonar. Tem gente que consegue sair dessa situação mais rápido, tem gente que leva muitos anos. Mas quem não sai dessa situação sabe muito bem que deprime, passa por várias fases até sair dessa situação, né? Tem gente que faz promessa, que acredita que vai se resolver magicamente. É parte da caminhada de cada um achar o jeito. Mas uma coisa importante que muitos estudos mostram é que se você mantiver em total segredo a violência que você vive, você está numa situação de risco maior e muito mais distante de solucionar. Então, escolha algum confidente
de capacidade, de confiança, pode ser uma pessoa com mais idade, pode ser alguém que já viveu isso, pode ser alguém da política pública. Encontre um caminho, né? É claro, eu sou sempre muito fã da psicoterapia, mas eu sei o quanto a psicoterapia não é acessível para toda a população, seja pelas questões financeiras ou porque as políticas públicas de acesso não ofertam na quantidade suficiente, né? Mas de alguma maneira você tem que encontrar um jeito de não ficar com esse segredo totalmente escondido, porque é muito pesado e causa danos maiores, né? Eu diria primeiro assim, pare de tentar salvar o relacionamento ou de se envergonhar. Aceite que está vivendo uma situação assim. Aceita que você não é louca, que é uma situação que se repete muito na sociedade, é um acontecimento, é um fenômeno praticamente social, né? Está acontecendo na sua vida individual, mas é um fenômeno. Então, pense que ao invés de salvar o relacionamento ou a outra pessoa, você vai salvar a si mesma. Pensa nisso, que você precisa sair da situação abusiva. Cada um vai sair de um jeito. Agora, você está vivendo uma situação que tem que reconhecer que ela é complexa, que ela envolve riscos, inclusive de vida em alguns casos, mesmo que não pareça. Porque a mesma pessoa que te dá afeto é a pessoa que te coloca em risco, então, realmente, às vezes não parece. E aceita que você precisa de ajuda. Não é possível, claro, contar para qualquer um o seu sofrimento, eu concordo, não é algo que você tem que expor para todo mundo. Primeiro porque é arriscado expor, arriscado até porque tem ameaça na vida doméstica e também porque a outra pessoa, se está despreparada, ela vai dar instruções de como resolver isso que não combinam com a sua vida, né? E também porque é de muita complexidade, não se pode esperar do outro que o outro saiba resolver por você um problema que você mesma vai ter que resolver. Então, a gente sabe que isso tem aspectos psicológicos que são seus, né? E esses aspectos é que precisam ser a base, não o impedimento. E compreender os aspectos psicológicos nesse caso é justamente para nos dar chão, para nos dar base para sair de uma situação que é muito difícil de sair. Então, obviamente, que se você se envolve repetidas vezes com pessoas tóxicas, seja até amigos, não só padrões de relacionamentos afetivos amorosos, você pode se envolver com pessoas tóxicas de várias esferas da sua vida, até no mundo do trabalho. Precisa urgentemente observar os seus padrões de relacionamento. Então, tudo aquilo que a gente já falou sobre coisas que a gente aprendeu quando vivia na infância, né? Muitas vezes. Mas aí tem uma outra coisa que a gente percebe na psicologia, em Gestalt a gente chama isso de Gestalt aberta, né? Quando a gente tem uma situação, né? A gente aprendeu alguma coisa no passado, mas não aprendeu o suficiente, essa situação inacabada, ela nos leva a ter muitos problemas. É como se fosse uma autorregulação, uma homeostase do organismo, que a gente se coloca de novo numa situação parecida até resolver, né? Então a gente repete mesmo. A gente chama de Gestalt aberta isso. Enquanto a gente não resolve uma configuração que ficou aberta, existe uma tendência humana a repetir o padrão até aprender o que não foi suficientemente aprendido. Então, por isso que você repete tantos relacionamentos abusivos. Não aprendeu num formato, aprendeu no outro e você vai se experimentando. Bom, não precisa experimentar e se colocar em risco para aprender tudo isso. Então, o quanto antes você encarar a situação dolorosa que não quer ver, melhor. Poderá evitar novas repetições embaraçosas assim, na sua vida, né? Um conselho que a Melody Beattie, daquele livro que eu falei logo no início, né, Codependência Nunca Mais, que ela escreve a história pessoal dela, ela dá um conselho para as pessoas que estão nessas situações embaraçosas. Tenha compaixão por si mesma também. Em geral, as pessoas que vivem em situação de abuso, elas têm muita compaixão pelas outras pessoas, elas são abusadas porque elas são boazinhas demais, elas ofertam ajuda para os outros, elas cuidam um pouco de si. Então, pare, simplesmente pare. Desligue-se um pouco da necessidade dos outros e comece a ter compaixão, amorosidade por si também. Compaixão acho que é uma palavra muito boa. Como que eu me aceito, como que eu tenho compaixão por mim mesma. Eu
Eu vejo que eu também preciso de carinho. Aceite isso, isso não é fraqueza. Todo mundo precisa de carinho. Aliás, a pessoa que está em abuso, ela dá carinho para muita gente. Só que ela não dá carinho para si própria, né? Então, na verdade, o comportamento central de quem vive essa situação é de ficar cuidando dos outros no trabalho, na vizinhança. É aquela pessoa boazinha. Então, agora para de fazer isso. Para também de se vitimizar, porque às vezes você percebe que está fazendo isso, mas coloca, só eu que faço, os outros não fazem por mim, etc e tal. Então, é o primeiro passo, comece a cuidar de si própria, né? Sem ter aquela culpa de romper com alguém que é tóxico do seu lado. Aos poucos isso vai acontecer, porque essa sensação de desintegração, de que vai acontecer algo muito trágico se eu romper com a outra pessoa, ela pode ser verdadeira. Depende muito mais do como você faz isso. A estratégia de rompimento ela é importante. Claro que na hora que a pessoa abusiva, tóxica, percebe que você está saindo da situação de abuso, ela começa a usar estratégias de controle muito ostensivas e às vezes perigosas de seguir, de monitorar, de botar radar no carro, na bolsa, quando filmadora que você não sabe que tem em casa. Não é raro isso não, gente. Assim, de casos de pessoas que são filmadas sem saber dentro de casa, sabe? Então, e aí você vai lá e perdoa. Por que perdoa? E volta e se mantém. Um pouco é medo, muitas pessoas têm medo, e isso tem que ser encarado, não bota pano quente. Se é medo, tem que pedir ajuda. Mas tem uma outra coisa que eu acho mais grave ainda do que ter medo, que é ter pena da outra pessoa, que é o medo escondido ainda debaixo do tapete. É dizer, olha, coitado, errou, mas pediu desculpa, não vai fazer mais. Por que isso? Sabe por quê? Porque sente culpa. Essa é a palavra principal, culpa. Se sente culpado de deixar o outro viver a sua própria vida em relacionamentos tóxicos. Você não precisa ser uma presa na sua teia de aranha. Você não vai modificar a outra pessoa. Desista de tentar mudar aquele comportamento. Porque eu conversei, ele não vai fazer mais. Não interessa, se ele não fizer mais, boa sorte, não faça mais com a próxima pessoa da vida dele, mas você não precisa se expor de novo para testar se ele aprendeu toda a lição que você tentou ensinar. Então veja, é culpa de deixar a outra pessoa na sua caminhada sozinha. E a outra pessoa tem que seguir sozinha. Acredite na potência humana, que cada um tem capacidade de cuidar de si próprio na vida adulta. E faça uma coisa muito importante. Vá cuidar de si. Vejam, as pessoas às vezes começam essa caminhada, mas não se empoderam o suficiente para seguir. Vocês já viram quantos casos na delegacia de mulheres que aparecem, a mulher vai lá, faz um boletim de ocorrência e depois que denuncia ou flagrante e tal, ela vai lá implorar na delegacia para retirar a queixa. Muitas mulheres chegam a pagar advogado parcelado do próprio bolso para soltar o cara que ela mesma pediu para ser preso. E chora, se arrepende, sente pena do abusador. Por quê? Sente culpa. Ela não tem compaixão por si própria. E por que isso acontece? Então, por que isso acontece? Porque ela ainda não acredita na capacidade do outro seguir com as pernas dele, que ele vai crescer, que esse é o caminho dele. Um caminho tortuoso que pode levar anos para que ele aprenda. Mas se você já viu, já entendeu, você não precisa se expor mais àquela situação. Eu vejo que até muitos profissionais da área, pessoas que trabalham com as políticas públicas de atenção às mulheres em situação de violência, muitas vezes elas têm raiva dessa situação. Elas têm raiva que a mulher vai tentar tirar queixa, que a mulher voltou para o abusador. Vejam, essas pessoas que são profissionais precisam entender que é parte do sofrimento, que é parte do fenômeno. Esse ir e vir é parte de se experimentar. A mulher ainda não está preparada, não está no seu tempo para sair do abuso. Cada pessoa vai encontrar o seu tempo ideal de encerrar esse ciclo abusivo. Esperamos e torcemos que não chegue um tempo exagerado em que a violência seja tão extremada que até a vida se perca nisso. Então, não alargue esse tempo se você pode reduzir esse tempo.
Mas é parte da vulnerabilidade a gente entender que esse arrependimento de ter partido é esperado no fenômeno. Agora, veja, se você é uma pessoa que está vivendo essa situação abusiva, tente evitar esse arrependimento, percebendo que cada ida e vinda aumenta a escalonada de violência, te coloca num risco maior. E, além de tudo, aumentam as sequelas para quando você se afasta. São condições que você ainda vai ter que trabalhar por algum tempo na sua vida para curar completamente. Não é uma coisa fácil se curar das sequelas do abuso. O abuso deixa muitas marcas. Então, são coisas que você vai precisar ainda olhar. Quanto mais você vai e volta, quanto mais tempo você perde, veja, a vida não é tão comprida assim, né? A gente não tem tanto tempo assim para estar perdendo. É bom olhar para essa culpa, para olhar por que essa necessidade, que vazio é esse que te prende, que outros adultos anteriores da sua vida você está tentando salvar, quando tenta salvar esse abusador da tua vida atual. Então, é parte do fenômeno, mas não alargue demais. Um passo de cada vez, a gente sabe disso, né? E a gente sabe o quanto é difícil. Alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, em 2019, a gente teve no Brasil, no Rio Grande do Sul, o exemplo de uma mulher que ela foi baleada 5 vezes pelo namorado. Tudo de uma vez só, ele disparou 5 tiros nela, ele foi julgado e condenado. E no final da sessão de júri, vejam bem, a mulher que estava presente, no final da sessão ela pediu consentimento para se levantar e beijá-lo. E disse em público que da parte dela ele já estava perdoado. Meio que arrependida, ela voltaria para ele se ele não fosse preso e condenado. E ela beijou ele ali na boca, em público, na frente de todo mundo, em frente ao júri. O júri, claro, ficou perplexo. Saíram muitas reportagens na época, mas essas reportagens só assinalavam um pouco como se a mulher fosse equivocada, muitas vezes não se levantava a complexidade do mecanismo das relações abusivas. Por que ela vai e ela volta? Por que ela se arrepende? É culpa. Soube depois que esse caso encerrou, que realmente ela se afastou do abusador. Inclusive eu nem vou colocar a foto aqui, porque eu vou poupar os detalhes de pessoas que estão refazendo suas vidas. Mas vejam, existem muitos deverismos, digamos, muitos moralismos sobre essa situação. A mulher não deve se envolver com um cara assim, ela deve, não deve. Ora, na hora que ela é boazinha, que ela confirma o patriarcado, que ela cria filhos numa condição machista, todo mundo aplaude e acha factível. Mas no momento em que ela está realmente arranhada nos seus mecanismos psicológicos, machucada, porque não consegue sair de uma teia de violência, aí ela ainda é condenada mais uma vez. Então, vejam o ir e vir como parte do fenômeno, e o nosso trabalho como profissional é tentar reduzir o máximo possível a exposição a esses danos que vão ficando com esse ir e vir, né? Então eu digo para você, se você vive um relacionamento abusivo que escalona em graus de violência, claro que precisa acionar as políticas protetivas. Agora, no que tange os aspectos psicológicos que irão lhe fortalecer para prosseguir com coragem nesta caminhada, o primeiro passo é aceitar que essa situação está acontecendo. Aceite, não ache que as políticas públicas vão te salvar sozinho. Está cheio de gente por aí com boletim de ocorrência, com medida protetiva, que ainda assim sofre novas e novas violências. Tem muitas coisas que estão nas nossas mãos, na nossa capacidade de lidar e de não repetir. Uma grande recomendação é: olhe para suas situações inacabadas do passado. Isso irá ajudar a não só se livrar da atual situação de abuso, mas evitar que você entre em novas ciladas. Como assim aceitar, então? Aceitar que eu estou em abuso? Aceitar que tem sim um perfil mais tendencioso, talvez a ser codependente, que você deixou esse ser abusivo se alojar na sua vida, que de alguma maneira você abriu a porta, que você mesma vai ter que sair disso. Observar onde foi que aprendeu a ser a salvadora do mundo e como foi que decidiu cuidar das pessoas ao redor e cuidar menos de si própria, né? Essa é uma pegada importante.
Não é de ficar se culpando ou se vitimizando, não é disso que eu estou falando daqui para frente, como que portas que eu não devo mais abrir, que tolerância que eu não tenho que ter mais, é quando alguém levanta a voz, é quando alguém me dá um cano, é quando alguém me pede algo excessivo. Aceitar que viver o que essa situação tem nome, é uma situação abusiva, não romantiza isso, não perdoa o abusador com panos quentes, não romantiza, mas ele também teve uma história de vida difícil, tá? Ok, pode ter tido, mas essa história é a dele, cuide da sua história agora. Não romantize a sua história, não ache engraçado os seus parentes abusadores, não é engraçado ter tido parentes abusadores que bebiam até cair, que ficavam te pedindo coisas impossíveis, não é engraçado, não é legal. Não romantize nem na sua origem e nem romantize a atitude abusiva do outro. A gente precisa aceitar sim que esse é um fenômeno que milhares de pessoas tiveram nas suas famílias, rupturas, que existem adultos compulsivos pela volta, das crianças que crescem aí, né, com adultos compulsivos, que quando a gente é pequeno nós somos realmente seres frágeis e que nos tornamos frágeis nesses abusos, mais frágeis do que, digamos, gostaríamos de ser, né? Mas também nos tornamos fortes em outros pontos quando a gente olha para essas coisas. Então não tenha vergonha de olhar. Lembre-se, pare de colocar a responsabilidade da desgraça da sua vida no azar, que o outro que é tóxico. Claro que o outro é tóxico. Claro, a gente já sabe. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com isso agora? Né? Aquela frase de Sartre, né? Aquela máxima, né? O que os outros fizeram comigo, então eu já sei, né? Eu quero saber o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Então, tudo bem, você entrou num relacionamento tóxico até aqui, agora, o que você vai fazer disso? Comece a olhar o que é que te atrai nessas pessoas, o que faz você estar perto dessas pessoas. Como que você se permitiu entrar nisso, se afetar, se importar demais com a vida de outra pessoa que é tóxica? Daí você vai perceber que não foi azar, que você teve alguma coisa a ver com isso, né? E que por isso que muitas vezes essas situações se repetem, elas não acontecem uma vez só na vida. E aí é que eu digo, é preciso entender não só como o abuso entra na vida, mas o que sustenta ele dentro da vida. Por que ele fica tanto tempo? Porque ele se sustenta, ele se mantém, pelo mesmo motivo que ele entrou. E quando ele termina, também pode ser pelo mesmo motivo que ele se repete. Então, olhar para os nossos vazios é uma coisa muito importante para manter relacionamentos saudáveis na vida adulta. Isso é uma coisa muito importante para toda a vida adulta. Todo adolescente, toda pessoa jovem deveria parar para pensar como está escolhendo suas amizades na adolescência, na juventude, se aceita bullying, se acha engraçado quando os colegas na escola debocham de você. Não é engraçado ser sempre motivo de comédia. Então, começa com pequenos apelidos. Então, essa tolerância e aceitando alguns lugares para, com isso, ganhar socialização, é o início de uma vida que vai te levando, aos poucos, para um degrau mais avançado de aceitação das violências. Agora a seguir, vou falar alguns passos básicos para que a gente possa pensar caminhos de como se abrir para essa ajuda. Assim. Você reconheceu, assistiu o vídeo até aqui, tá vendo? Bom, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa situação, eu não quero mais isso para mim. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, fique sozinha consigo mesma. Como pessoa madura, adulta, conseguir um espaço de solitude, digamos assim, né? Fique consigo mesma um pouco, né? Valorize os seus sentimentos como talvez nunca tenha feito mais, porque provavelmente você, numa relação de violência, já está sendo tão ofendida, tão desqualificada, que já nem acredita mais nos seus próprios sentimentos. Volte a acreditar na sua intuição, fique sozinha, pense, entre em contato com esses sentimentos. E aí, tenta perceber, nessa tua visita aos teus assuntos pessoais,
Que assuntos que ficaram inacabados lá da infância? Que coisas foram essas que são parecidas com as coisas que você vive hoje? Tente se lembrar onde foi que aprendeu a aceitar pessoas tóxicas. Em que lugar da vida foi que isso aconteceu? Aceita. Deixa vir essa sensação. Se precisar chorar, chora. É um bom começo. Deixa as experiências de tristeza saírem debaixo do tapete um pouco. Não vamos cobrir tudo com ansiedade. Às vezes a tristeza faz parte um pouco da vida. Porque talvez é esconder demais essa tristeza e anular que você já teve uma experiência parecida que te aproxima tanto desse abusador de hoje. Você está tentando curar algo que você nem entrou em contato ainda direito, algo que te maltratou no passado. É só identificar, aceita, para pensar um pouco sozinha, não fique com medo de ficar sozinha. Então, algumas pessoas fogem tanto das experiências dolorosas do passado que ficam povoando a vida com pessoas tóxicas, porque é melhor do que estar sozinho. Então, aceita um pouco ficar sozinho, escuta uma música, pensa. 2. Ficou sozinha? Se olhou lá no primeiro passo? Agora, cuida dessa criança triste que está lá atrás. Não tenha medo do seu passado. Muita gente que teve história muito triste no passado, depois seguiu em frente. Perdoe-se pelo tempo que você já gastou em relacionamentos ruins, em ter aceitado coisas que não devia. Você tem a vida pela frente. Lembre dos bons adultos da sua infância. Retome lugares que te deram coragem, prazer de viver. Porque ninguém teve só experiências tristes. Então, faça esse contraponto. Cuide dessa criança que teve coisas ruins, teve coisas boas também. Então, olhe para isso. 3. Centraliza a sua atenção em você. Cuide-se. Procure lembrar do que você gosta de comer. De que lugares que você gostava de ir, você nem se lembra mais, está numa situação de tanto tumulto. O que te dava prazer de fazer no dia a dia? Então, para de buscar a felicidade só nas outras pessoas. A tua alegria é só quando o outro correspondeu àquilo que você pediu. Então, além de aceitar a sua solidão, além de aceitar a sua criança interior, o seu passado anterior, também nutra agora, a partir de agora, coisas que te dão felicidade na vida adulta. Às vezes é ficar consigo mesmo, escutando música, vendo filme, vendo coisas em casa, cuidando de uma plantinha, um animal de estimação. Que coisas que dentro do seu contexto, só você pode saber, são possíveis de fazer para que se fortaleça um pouco mais a alegria. Porque com alegria você vai caminhar um pouquinho mais firme para a saída dessa situação de abuso. 4. Comprometa-se consigo mesma. Então, além de tudo isso que você já fez até aqui, precisa estabelecer um plano sobre como que vai cuidar de si de maneira regular. Comece pelo que for fácil, claro, não vai começar pela coisa mais difícil. Então, sei lá, se for fácil cuidar dos cabelos, das unhas, ok. Da alimentação, fazer caminhada, qualquer coisa que irá começar a fazer que seja regular, frequente, por si mesma, né? Cuide de você como pessoa. Então, comece a se dar aquilo que eu tinha falado antes de compaixão. Ao ter compaixão por si mesma, dê a você coisas que você precisa. Tempo, descanso, boas noites de sono. Cuide-se, né? 5. Defina a sua espiritualidade. Para muitas pessoas, a espiritualidade é fundamental e é vivida através de algum modelo de prática religiosa. Tudo bem, se você for ateísta ou neutro quanto a isso, tudo bem. Essa parte pode pular. Mas se você não for, que é a grande maioria das pessoas, não tenha receio de seguir. Vai lá, vai em busca de alguma maneira que você consiga nutrir um pouco, dentro das suas condições materiais de vida, do teu tempo, da tua rotina, né? Se é uma oração, se é frequentar algum grupo religioso, de alguma maneira, se é dentro de casa mesmo. Como é que você faz isso? Como é que você nutre a sua espiritualidade? Isso, de alguma maneira, para muitas pessoas, tem feito algum efeito benéfico de sensação de transcendência, sabe? Uma sensação de organização interna. Então,
Se é por aí, se é através da espiritualidade, está definido. Se você é neutro, ateu, também está definido. Então você vai buscar essa organização interna, talvez com o asseio da casa, de outras formas que é a organização do ambiente, mas de alguma maneira a gente precisa definir esse lugar, não negligencie, porque é um lugar muito importante de autocuidado para muitas pessoas. 6. Foque na desdependência. Essa é uma dica que está lá no livro da Codependência Nunca Mais, que é a gente não só fazer tudo isso por si, achar que agora a desdependência, né? Desdependência, olha que interessante, né? A gente vai deixar de ser dependente do outro que nos abusa. Então, ser desdependente não é algo que vai cair do céu, dá trabalho, é um dia de cada vez. Você não entrou nisso da noite para o dia, é uma história de vida. Então você também não vai sair disso da noite para o dia. É muito mais importante agora a direção do que a velocidade. Então, você precisa saber onde está indo, para onde você está indo. E isso daí vai te dar a velocidade, não se preocupe, né? Faça as coisas certas na direção de se tornar independente afetivamente de quem te abusa. Torne-se menos atingida possível, desimporte-se com as promessas, com as expectativas de que o outro vai mudar, de que o outro vai curar, de que ele não vai mais fazer violência, de que foi a última vez, agora ele me deu flores, agora me levou para jantar. Não está na mão dele. Cuide de você mesma. Isso implicações diferentes para graus diferentes de violência e abuso, claro. Em alguns graus é preciso, sim, criar aquilo que a gente chama de plano de fuga. Plano de fuga geralmente envolve política pública, assistência social. É como sair de uma situação extremamente violenta, que o outro já está te colocando a vida em risco, né? Então você não tem mais muito tempo para estar organizando os afetos. Precisa sair fisicamente da situação. Aí são casos de ameaça de morte, rotineiras, né? Violência física cotidiana. E aí é a iminência de algo trágico que pode acontecer a qualquer momento. Mas, de toda forma, criar um plano de fuga exige esse desprendimento que é psicológico. Porque às vezes a pessoa cria um plano de fuga, sai e ela fica louca para voltar. É inexplicável, mas a pessoa está lá no outro lugar, numa residência provisória, mantida pela prefeitura, e está lá, sofrendo, pensando, mas será que ele está na casa? Será que ele bebeu? Será que ele está chorando por mim? Será que ele está me procurando? Ele nem sabe onde eu estou. Será que alguém poderia avisá-lo? Está preocupada com o outro ainda está preocupada com o outro. Então, é disso que eu estou falando, esse corte, cuidar de si mesma. Então, que é estabelecer realmente uma rotina de cuidado de si. Muitas vezes você vai precisar sim que alguém te dê a mão para isso. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Lembre-se, a desdependência, ela pode passar pelo fortalecimento da capacidade econômica, isso pode ser um pouco mais lento. Ela pode passar pela busca de uma atividade de renda ou de socialização com amizades, o restabelecimento de contato com grupos, o contato com mulheres mais maduras, exercício físico. O que eu quero dizer é que a desdependência passa pelo empoderamento. De uma maneira geral, empodere-se, busque cuidar de si. Todos sabem que eu sou uma fã inveterável da psicoterapia. Eu acho sempre o caminho mais seguro, embora às vezes mais lento, para chegar mais longe com suavidade e maturidade aonde a gente quer chegar. Mas eu sei também o quanto é um serviço restrito e pouco ofertado ainda nas políticas públicas de cuidado a mulheres em situação de violência. Então, eu quero salientar que esse vídeo não pretende substituir o real papel de uma boa psicoterapia. Esse vídeo não vai substituir o cuidado em saúde mental, nem as políticas públicas. O que a gente está buscando aqui com esse vídeo é colaborar para ampliar reflexões a respeito, né, desse lugar infinitamente doloroso que as mulheres têm experienciado. Nos projetos de trabalho com mulheres em situação de violência e nas políticas de atenção em saúde mental, a gente conhece relatos muito tristes de aprisionamento, situações que se repetem, situações graves mesmo, que realmente deixam sequelas definitivas na vida de muitas pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e também respondendo comentários,
telefones para obter ajuda, links para situações de emergência, bibliografias interessantes ou que foram citadas ao longo do vídeo. E vou deixar tudo assim mais descrito possível para poder colaborar como mais um degrau nessa imensa caminhada que as pessoas têm quando se percebem em situações abusivas, né? É isso aí, gente, por hoje é só. Seguimos.